Então, pegando esse gancho ainda nas acusações, né, em escândalos, denúncias envolvendo o PT nacionalmente, qual é a sua posição? Qual é a posição do partido aqui no Rio Grande do Norte em relação a todos esses escândalos envolvendo o partido nacionalmente? Todas as denúncias devem ser apuradas, né? Se eu defendo isso por princípio, né, todas elas devem ser apuradas. Eu quero só lembrar que nós vivemos um processo muito interessante no Brasil, que é o clima de possibilidade de você apurar as denúncias, né? Ninguém é criança, nem você, nem eu, e nem telespectador, achar que o processo de corrupção do Estado brasileiro se iniciou após o governo Lula. Se quer criar na sociedade que o processo de corrupção do Estado brasileiro tem início com o governo Lula. Pelo contrário, né, com o governo Lula e o governo Dilma, tem início ao processo de apuração das denúncias. Os governos Lula e Dilma são reconhecidos como governo que não interviram no processo de apuração das denúncias. E é por isso que você comparar, né, as apurações, as conclusões, inclusive as penalidades, né, você tem aí uma diferença muito grande em relação ao passado. O Brasil precisa sim dar um basta no processo de corrupção. E eu digo que o processo de corrupção é intrínseco, digamos assim, ao Estado brasileiro, porque nunca teve apuração, nunca teve punição aos responsáveis. E isso só acontece se você tiver uma sociedade que mobilize, que cobre, que não se haja indignação seletiva, né? Porque você tem, por exemplo, agora o escândalo mundial dos sonegadores da lavanderia HSBC e tem um silêncio de boa parte da mídia brasileira em relação a isso. Então, por que é essa indignação seletiva no Brasil? É preciso, se tem petistas responsáveis e culpados, que eles paguem as suas culpas e separe a instituição das pessoas, dos erros que são cometidos pelas pessoas. Na verdade, toda a discussão em relação à Petrobras, por exemplo, tem um objetivo, né, que é atacar a questão da Petrobras. E como diz a presidenta Dilma, nós não devemos confundir a empresa com quem cometeu erros usando a empresa. Que se puna aqueles erros que são cometidos em nome da empresa e se preserve a empresa. Na verdade, tem uma disputa no Brasil em relação ao pré-sal, em relação à questão do capital da Petrobras, em relação à privatização do processo da Petrobras, que não é de agora. Você pegar lá desde a época do Getúlio, que se suicidou, inclusive, tem lá um tensionamento na história do Brasil muito firme. Então, a minha posição é a mesma em relação a essa questão, que se apure as denúncias e quem for culpado que paga as suas culpas e se inocente aquele que não for culpado.